Excesso de estímulos gera cansaço mental. Estamos numa sociedade bastante estimulante e cansativa. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Ontem eu estive na casa de um amigo e estávamos ouvindo jazz. Muitas notas, muitas frases. Existe muita informação acontecendo dentro de uma harmonização bastante sutil, de um certo cosmos. Não é um caos, é um cosmos de muitos sons e pausas e silêncios. É muito estímulo, mas é um estímulo harmônico. Talvez essa seja a diferença da nossa sociedade hoje. Muitos estímulos desarmônicos, fora de um determinado compasso, de um determinado cosmos. Tudo muito caótico. Inclusive a música, a cultura que nos chega, muito barulhenta. Aí eu fiquei pensando, seria a necessidade de parar com tantos estímulos para ter mais saúde ou simplesmente encontrar um cosmos para tantos estímulos? Porque a vida é estímulo, a vida é desejo, a vida é movimento, a vida são notas musicais e tempos e compassos. Isso pode ser ricamente desenhado, ricamente sonoro. Não precisa ser amorfo. Este silêncio tem que trazer vida e não frieza da morte. A audição do jazz poderia ser muito interessante para a gente conversar a respeito dos estímulos da vida que nos cerca, do mundo que nos cerca e da saúde mental. A diferença de saúde para transtorno mental não está na quantidade de estímulos, e sim na organização desses estímulos, na sua harmonia, na intenção. O jazz é complexo, mas ele é muito coerente. Quando você ouve esse tipo de música, tem muitas variações, muitas notas, muitos improvisos. Só que tudo é feito dentro de um determinado padrão sutil. É uma estrutura invisível, bastante além do 4x4 convencional, das nossas músicas mais populares. Existe uma harmonia muito bem construída, um diálogo entre os músicos, uma escuta ativa constante. Existe também uma certa respiração musical, não é uma coisa ansiosa. Mesmo quando parece caótico, e tem frases de jazz que parecem caóticas, que não chegam a lugar nenhum, mas ela está estruturada dentro de uma determinada ordem. E o nosso cérebro, ele reconhece essa ordem, mesmo que não, obviamente, lá no fundo ele conecta com a ordem estabelecida, entregue pela música, pela sonoridade. É isso que gera o engajamento do ouvir o jazz sem sobrecarregar com estímulos. Como que se tivesse sendo feito uma entrega de vários e-mails no departamento cerebral, e cada e-mail tem o seu lugarzinho certo na prateleira, na gaveta. Não fica tudo amontoado na caixa de entrada caoticamente. Tudo é entregue e tudo continua sendo fluido. E a música barulhenta que nos cerca, ela é entregue, de certa forma, sem ordem. A música ruim seria aquela música repetição mecânica, consecutiva, com excesso de compressão, com excesso de volume, sem altos e baixos, tudo no mesmo nível, tudo entregue numa massa sonora, densa e cansativa, sem delicadeza, sem sutileza e sem momentos de ápice, tudo num mesmo volume. Isso se chama dinâmica, ou seja, não tem dinâmica nenhuma. Então, o nosso cérebro, ele pode até não perceber isso, mas o próprio corpo sente isso, os próprios ouvidos, os tímpanos da gente, ele rebate sem dinâmica, ele fica o tempo todo tremendo sem respiro. Isso faz mal para a saúde cerebral e química do nosso corpo. Os estímulos entregues pela música ruim que nos cerca, eles têm uma intenção
que não é trazer saúde e bem-estar e ordem para a sua cabeça. Muito pelo contrário, é de te estimular realmente a ter uma vida robótica. Porque esta vida robótica é útil para quem quer te vender alguma coisa ou controlar você para alguma coisa. E isso gera, sim, uma sobrecarga cognitiva, uma sobrecarga de estímulos que podemos chamar de ansiedade, né? Então, no jazz, como música, entrega momentos de tensão e de resolução. Ele cria uma expectativa, uma surpresa. Ele traz muito movimento, mas ele traz também um repouso. Tudo está fluindo. E já na música das massas, dos grandes números de reprodução automática nos streamings, é um tipo de música que tem tensão constante e não resolve nada, nunca. Um estímulo constante, um tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum, e que nunca traz um sossego, um respiro. Todos os grandes músicos, não só de jazz, como de outros estilos, e não só os músicos, mas como os ouvintes, os amantes de boa música, sabem muito bem que o silêncio faz parte da música e ele precisa acontecer durante as notas. Um músico de jazz famoso, Miles Davis, sempre dizia: o segredo não é as notas que você toca, mas aquelas que você deixa de tocar. É o silêncio que organiza todos os estímulos. Na arte japonesa, na arte zen, mesmo nos desenhos, a gente vê muita tela branca, silenciosa, vazia, que entrega as notas, as pinceladas. Os músicos de jazz ou os bons músicos de qualquer estilo, eles têm uma intenção de entregar um trabalho de expressão, de fluxo, de vida, de escuta, de presença, de atenção. E já na música das grandes massas, a intenção é simplesmente te deixar hiperestimulado e levemente inconsciente, para gerar um pico de dopamina que te deixa praticamente viciado em estímulos. Não só na música isso acontece. Nas obras cinematográficas, nas obras animadas, acontece isso muito. As animações infantis estão hiperestimulantes. Não à toa. É a própria mente produzindo coisas para atrair outras mentes, para que ninguém saia do hiperestimulante universo mental que a gente construiu inconscientemente. Talvez alguém investe nisso conscientemente, mas a grande massa participa dessa canção caótica sem sequer se dar conta que precisa respirar. Então não é o excesso de estímulos que nos estraga, mas sim a desordem dos estímulos. Como é que seria viver um estilo jazz de viver? Não é viver com menos coisas, mas viver com mais consciência de todas as coisas. Viver com mais consciência do ritmo das coisas. E encontrar o seu próprio ritmo. Nem tão rápido, nem tão lento. Ou seja, você não reage mais ao mundo conforme o compasso de um maestro maluco, inconsciente. Não, você administra a execução da sua música de vida, dos seus improvisos, das suas ações, da sua fala. Você conduz a pulsação da sua vida. E assim como na música, há muitas notas, há muitas falas, há muitas frases, existe também muitos silêncios. Então na vida você também se permita mais estes silêncios, essas pausas. Uma pausa para pensar, para sentir, para existir, para simplesmente existir. Quem toca jazz, quem ouve jazz, sabe muito bem que existe hora para o solo do seu instrumento e para a retirada. Existem muitas coisas acontecendo numa banda de jazz, num grupo de jazz. E imagine o mundo como uma grande banda. Improvisação na vida é interessante também.
é interessante e necessário, na verdade, é muito mais interessante viver no improviso do que na rigidez. E improviso também não é bagunça. Improviso é atenção plena à execução da música como um todo que está acontecendo ao nosso redor, da orquestra da qual a gente faz parte. E a gente entra nesse clima e conduz a nossa improvisação com muita consciência, não com bagunça e nem com rigidez, né? A vida não exige rigidez, porque ela está sempre se movendo e você tem que se mover junto. Você não fica perdido, você fica criando junto com o fluxo de toda a criação. E você precisa entender que você não está vivendo sozinho, você não está tocando sozinho. Você escuta antes de falar. Você observa antes de agir. Você percebe o ambiente, você sente o ambiente. E você não busca uma perfeição técnica em tudo que você faz. Você simplesmente se diverte, brinca, aprende. Isso significa que você busca a verdade, a entrega e não o controle absoluto da orquestra da vida. Agora, se você quer viver ao estilo barulhento, ao qual todos nós somos ensinados constantemente a viver, você vai sempre reagir o tempo todo. Você vai reagir o tempo todo, você não vai solar com a música, você vai fazer uma coisa completamente dissonante, sem nenhuma pausa, sem nenhum respiro, com a mente sempre ocupada, hiperestimulada o tempo todo, muitas notas, muitos afazeres, sem nenhum aprofundamento, sem nenhuma intenção, que não seja simplesmente se manter dopaminado, viciado, sempre preocupado com as redes sociais, com as opiniões dos outros, sempre sob pressão, sempre tentando controlar tudo. Isso não é a verdadeira improvisação. E viver no estilo jazz, no estilo zen, é você saber agir e quando agir, e saber quando deixar o silêncio acontecer. Na verdade, o silêncio ele se torna a sua consciência, a partir da qual todos os estímulos, todas as notas, as frases e os improvisos nascem. O mundo não precisa fazer menos barulho ou fazer menos estímulos. O mundo precisa de consciência, de ordem, de cosmos, de harmonia. E para essa harmonia a gente precisa entrar mais em contato com o nosso silêncio interior. Até o próximo vídeo.